Senhor, o teu povo reunido quer que teu Espírito Santo nos encha de entendimento e saber. Permita-nos, ó Senhor Jesus, inundados com teu Santo Espírito, nosso Consolador, possamos então compreender a tua vontade, viver, te obedecer e te servir com fidelidade, a fim de que possamos ser também aceitos pelo nosso Pai Celestial, Senhor Deus. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Podeis sentar. Queremos meditar sobre o tema Filhos amparados pelo amor de Cristo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aos amigos e irmãos em Cristo, lembrem, tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal. 1 Pedro 3, versículos 15 até o 17. Meus irmãos, amanhã é um dia todo especial. Para alguns é um dia de dar um abraço, e quem o recebe será um dia de alegria, de um sorriso, de uma sensação que inunda o coração e transborda todas as coisas que um dia foram motivos de lágrima. Por sua vez, para quem não tem mais a sua mãe junto de si, é um dia para recordar e talvez dizer: eu poderia ter prestado mais atenção nas suas orientações, eu poderia ter seguido melhor os seus conselhos, eu poderia, mas não pode mais. O tempo passou, assim como passará para nós. Mas uma coisa é preciso que nós nos recordemos: somos agraciados, todos nós, de recebermos a vida por meio da nossa mãe, que, abençoada por Deus, gestou, carregou-nos em seu ventre e hoje aqui estamos. E foi abençoada por Deus para que nós pudéssemos então sermos instrumentos de Deus para proclamar a palavra deste Deus vivo para o maior número de pessoas, a fim de que outros também venham a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Dia das Mães, com certeza desperta muitos sentimentos em nosso coração. Alguns vão lembrar com alegria do carinho de suas mães, outros sentem saudade, alguns têm o privilégio de ainda abraçar suas mães, outros carregam lágrimas silenciosas por causa da ausência, ou porque a mãe biológica não foi uma mãe que fez aquilo que lhe era próprio: amar, cuidar, zelar para que este filho que Deus lhe abençoou pudesse se tornar um homem ou uma mulher agradecida. Não é o fato de ser mãe que significa que ela será uma mãe que saberá educar seus filhos. Afinal de contas, outros tentam ainda se justificar como desculpa para pecar contra o quarto mandamento, que diz: respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e viva muito tempo na terra. Cuide para que você não envergonhe, seja a sua mãe presente, o seu pai presente, ou a memória de quem já partiu, pois seria uma grande desonra nossa para os nossos pais se nós assim desrespeitássemos aquele bom ensino que eles nos deram. Há também as mães cansadas, preocupadas, lutando pelos filhos, orando em silêncio,
esperando ver seus filhos mais perto de Deus. E mães que, por mais que trabalhem para dar o melhor para os seus filhos, são desprezadas, desrespeitadas. Algumas são simplesmente e cruelmente assassinadas pelos próprios filhos ou pelos seus companheiros. É muito triste vermos como o pecado tem destruído e dilacerado muitas famílias. Sem contar, nesse contexto todo, poderíamos dizer tantas e tantas outras coisas, entre eles muitos vícios que têm destruído muitos lares, muita educação dos filhos, mães que também não têm sido mães consagradas nem dedicadas a Deus. Mas existe uma realidade, uma verdade, melhor dizendo, que atravessa todas essas realidades. Ninguém vive sem amparo. O ser humano precisa do cuidado, proteção, amor e direção. Desde pequenos aprendemos a procurar o abrigo nos braços da mãe. Pelo menos deveria ser assim. Infelizmente, muitas crianças estão abandonadas, jogadas nos braços dos avós, jogadas semanas e semanas, meses, em que os pais vivem como se não tivessem a responsabilidade de educar seus filhos. E nós, na nossa circunvizinhança, temos muitos exemplos assim. É triste de ver que um pai e uma mãe não assumem de fato as suas responsabilidades. Quando uma criança sente medo, ela corre para alguém que lhe transmite segurança. Isso revela algo profundo. Fomos criados para viver amparados. Deus não nos criou para, ao nascermos, já sermos independentes, como alguns animais selvagens que não têm nem ideia de quem são seus pais, por exemplo. Mas Deus nos criou para sermos cuidados e depois de amparados pelo amor dos pais, irmos e vivermos este amor para transmiti-lo ao nosso próximo. Por isso que neste sexto domingo de Páscoa, Jesus nos lembra que não somos órfãos espirituais. O Senhor ressuscitado continua cuidando do seu povo. Ele nos sustenta com seu amor, nos consola em nossas lutas e nos conduz à vida eterna. Por isso o tema desta mensagem não poderia ser outro: filhos amparados pelo amor de Cristo. Os nossos pais, nossas mães podem nos deixar que a gente se impede na vida, tome decisões erradas e não somos corrigidos. Mas como é bom saber que a palavra de Deus não passa a mão para agradar a alguns. Ele diz: isso aqui está errado, isso aqui deve ser feito. Ele não fica donando ninguém, ele apenas age com a justiça e com a verdade, a qual também somos convidados a agir e também transmitir esses ensinos aos nossos filhos. Hoje queremos meditar com base nos textos que nós lemos, que nos ajudam a compreender, e com eles estamos aprendendo que Cristo ampara seus filhos em meio às lutas. Cristo ampara seus filhos com a presença constante. Também temos isso de modo visível quando batizados e no uso do sacramento da Santa Ceia, aonde recebemos o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E é por isso que, com tamanha seriedade, por exemplo, na Igreja Luterana nós temos um cuidado todo especial ao batizarmos, lembrarmos que não é só um ato, mas é obra de salvação. E ao participarmos da ceia, lembramos que ali não é um pedaço de pão, não é um gole de vinho, mas é o corpo e o sangue de Jesus que é tomado para a salvação e redenção, e que precisa muita seriedade em tudo isso. Também Cristo ampara seus filhos para viverem no mundo com esperança. Se nós olharmos ao nosso derredor, dá vontade de dizer assim: quero descer, porque esse mundo não dá para continuar neste mundo. Mas Jesus não desanime, eu estou com vocês. E lembrem disso, diz ele: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 20, versículo 28. Desculpa, Mateus 28, versículo 20, eu havia trocado. Com isso aprendemos que sempre Cristo Jesus ampara seus filhos em meio às lutas, às dificuldades, não podem elas nos separar do amor de Deus. Vejamos o Salmo 66 que nós lemos há pouco. É um salmo de gratidão e testemunho. O salmista convida o povo a louvar ao Senhor dizendo: venham e escutem todos
vocês que temem a Deus, eu contarei o que Ele fez por mim. Salmo 66, versículo 16, nos afirma isso. O salmista não diz que teve uma vida fácil, pelo contrário, ele fala de provações, sofrimento e angústias. Ele reconhece que passou pelo fogo e pela água. Em tudo isso, Deus permaneceu presente. Se nós abrirmos lá de Gênesis, após a queda, até o finalzinho, a última palavra do livro de Apocalipse mesmo, as dificuldades, os tormentos da vida, vamos perceber algo inigualável. Deus nunca deixou o seu povo abandonado. Isso deve nos animar a continuarmos. A vida agora alimentada na palavra, então deve ser continuada na certeza de que, em meio aos dores e sofrimentos, Deus está conosco. Existem enfermidades, crises familiares, dificuldades financeiras, preocupações com os filhos, medo em relação ao futuro. Existem mães que choram por filhos afastados da fé. Existem pais aflitos pela violência, pela influência do mundo e pelas incertezas da vida. Pais que se angustiam pela teimosia desenfreada dos filhos em estarem longe do amor de Deus. O apóstolo Pedro fala justamente sobre isso em sua carta. Ele vai dizer que os cristãos estavam sofrendo perseguição, mesmo assim ele escreve: pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal. Pedro mostra que o sofrimento não significa abandono de mim. Então, quando você estiver sofrendo, não diga: Deus agora me abandonou, só acontece coisa errada comigo, e assim. Baixa a cabeça e diz: Senhor, o que posso aprender com essas dores pelas quais estou passando? Por que não está sendo fácil a minha vida? Por que eu estou passando por tudo isso? O que queres que eu perceba? Isso é o momento de então baixar a cabeça em humildade, orar, clamar e ouvir a resposta de Deus. Muitas pessoas oram rapidamente: Senhor, por que isso? E saem correndo, como se não tivesse necessidade de observar, analisar e ouvir a resposta de Deus. Pedro mostra que o sofrimento é algo também cotidiano da vida do cristão. Cristo continua presente mesmo quando o caminho é difícil. Aliás, o próprio Jesus sofreu. E é difícil a gente aceitar isso nos nossos dias, né? A gente liga a TV, pega um telefone, qualquer lugar, um livro, na rua, nas igrejas, as pregações: Deus vai te honrar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, a vitória vai chegar. Só existe mensagem deturpada se comparada ao texto bíblico. Deus nunca te prometeu coisas que as igrejas estão prometendo. Elas estão fazendo coisas antibíblicas. Deus, pelo contrário, olha, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar perseguições, mas eu estarei com vocês. Tenhamos cuidado para que este bombardeio de notícias, ensinos errados, não contaminem a nossa fé. Mães, cuidem para que quando os vossos filhos caírem nessa ladainha, vocês sejam firmes e fortes e digam: pare com isso, tu sabe que a vida não é assim. Se for necessário, mães, não hesitem em pegar um chinelo, dar uma chinelada nos vossos filhos, pois vocês como mães têm essa autoridade. Algumas estão sorrindo, mas é fato. A mãe deve fazer isso, nunca deixará de ser mãe, e nunca deixará de ter essa autoridade sobre os filhos, e os filhos devem ter respeito. Mas isso não significa que quando um filho tiver um novo lar, a sua família constituída, essa mãe deva se comprometer ao ponto de estragar o casamento, a nova família constituída. Precisamos ter zelo e cuidado nos relacionamentos. E filhos, depois de casados, não fiquem atormentando a vossa mãe ou o vosso pai, dizendo: o que eu faço agora? A minha esposa não quis cozinhar, meu marido não quis me ajudar a limpar a casa, não quis lavar a louça, o que eu faço agora? Vão se resolver em casa sozinhos.
pois se tiver coragem de tomar uma decisão de se unir, agora tomem as decisões certas para se ajustarem com a família que foi construída. E peçam a bênção, peçam o cuidado de Jesus sobre vocês e vai dar certo, não tenha dúvida. Quem já é casado há mais tempo, não é assim que funciona? Não adianta correr o braço da mãe toda hora. Depois de casado, a gente vai no braço da mãe, o pai diz assim: como eu sinto saudade de você, como eu te amo, como tudo aquilo que você me ensinou foi precioso, e hoje eu posso perceber que nada daquilo que me foi ensinado por ti era errado ou que não vinha a ter sentido. Meus irmãos, o nosso Senhor sim conhece a dor humana. Como diz o texto de 1 Pedro 3,18: porque Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom pelos maus, para levar vocês a Deus. E ele, conhecendo a dor humana, ele sabe o que é chorar, sofrer, ser rejeitado, açoitado, carregar angústias. Na cruz, Jesus assumiu nossos pecados e nossas dores. Por isso, quando uma mãe se ajoelha para orar pelo seu filho, Cristo ouve sim. Quando um pai sente medo pelo futuro da sua família e também ora ou convida a sua esposa para orarem junto em favor da família, dos seus filhos, ou reúne também os filhos para que os filhos então percebam: o meu pai e a minha mãe são bons exemplos a serem seguidos. Cristo ouve. Quando alguém aqui pensa que está sozinho, não hesite em recordar Jesus dizendo: eu estou com você. O amor de Cristo não é um amor distante, é um amor que sustenta. Por isso, cabe aqui um belo exemplo. Durante uma grande tempestade, uma criança estava muito assustada dentro de casa. Os trovões fortes, os relâmpagos iluminavam o quarto e ela começou a chorar. A mãe entrou no quarto e disse: filho, não tenha medo, Deus está com você. Mas a criança respondeu: eu sei que Deus está comigo, mas agora eu preciso do seu abraço, eu preciso da tua segurança que tu me ofereces. Então a mãe sentou-se ao lado da cama da criança, abraçou o filho e ela acabou dormindo em paz. Quem é mãe sabe que é assim que funciona quando os filhos estão atordoados, inquietos. Um abraço, um afago. Quando eu digo mãe, porque eu destaco que é no dia das mães, mas o pai também sabe como isso é importante, estar ao lado dos filhos, dar segurança. Essa ilustração nos ajuda a entender algo maravilhoso do Evangelho. Em Jesus, Deus veio ao nosso encontro com carne e osso, para que nós não pudéssemos ver, carne humana. Ele entrou no nosso sofrimento, Ele nos abraça através da sua palavra, dos sacramentos e do cuidado diário. Cristo é o Deus próximo, muito próximo de nós. Um Deus que sabe o quão complicado é o sofrimento humano, que desnuda as nossas convicções e certezas, e muitas vezes o cuidado materno reflete justamente isso, um pequeno retrato do cuidado de Deus amoroso, que nos cuida, nos ampara. Por isso, mães, sejam amorosas, não neguem amor aos vossos filhos. E amar os vossos filhos não significa concordar com tudo que querem, mas significa dizer: até aqui tu vai, chega. Isso também é amor, dar limites. Os filhos precisam dos limites, do contrário, vão fazer você passar vergonha rapidinho na sociedade. E se for necessário, como diz o texto de Provérbios, use a vara para que o vosso filho não lhe cause vergonha, pois uma mãe que poupa a vara no filho vai passar vergonha na rua, na presença das outras pessoas. Mas, meus irmãos, todavia é preciso que, acima de tudo, compreendamos que Cristo ampara seus filhos com sua presença constante. No Evangelho de João, Jesus está preparando os discípulos para a sua partida. O coração deles está aflito, eles tinham medo de ficar sozinhos. Então Jesus lhes faz uma promessa extraordinária: eu não os abandonarei, mas voltarei para ficar com vocês. João 14, versículo 18. Outras traduções dizem: não os deixarei órfãos.
Essa é uma das frases mais consoladoras do Evangelho, visto que no contexto órfão significa desprotegido de tudo e de qualquer garantia de paz e segurança social. Mas Jesus promete que Ele estará conosco. Lembre-se, o pecado nos tornou órfãos espirituais, distantes de Deus, perdidos em nossos caminhos, incapazes de salvarmos a nós mesmos. Mas Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Por isso, através da fé, nós nos tornamos filhos de Deus, amados por este Deus. E filhos precisam de presença. Uma das maiores dores de uma criança é sentir-se abandonada. O mundo moderno está cheio de pessoas cercadas por tecnologias, mas vazias de relacionamentos verdadeiros. Há filhos sem direção, famílias fragmentadas e corações cansados. Há famílias que não são famílias, pois apenas convivem no mesmo ambiente, mas ninguém sabe qual a dor que o outro carrega. Não sabe a dor que a mãe, que o pai carrega, que os filhos carregam. Apenas dormem no mesmo ambiente. É como se vivessem num albergue. Chegam, dormem, levantam no outro dia, pegam suas coisas, seus afazeres, e ninguém sabe o que acontece com a vida do outro. É preciso que saibamos como está o nosso semelhante, o nosso familiar, o nosso filho. Há famílias que de fato são famílias que estão construídas com base no amor de Cristo e que devem, se não tem uma próxima ou não tem na tua família uma representação, ache alguém como sinal ou referência para que você possa se guiar, a fim de que você, se guiando, possa então ser um instrumento de Deus para ter uma família na presença de Deus. Lembre-se, o Espírito da verdade ficará com vocês e estará com vocês. É o que diz João 14,17. É uma promessa de Jesus. O Senhor não deixa o seu povo sozinho, Ele nos acompanha. Quando a casa está silenciosa, quando a enfermidade chega, quando o casamento enfrenta crises, quando os filhos se afastam, quando a velhice traz limitações, quando lágrimas caem sem que ninguém veja, Cristo continua presente. Não há situação em que Jesus não possa resolver e não possa te ajudar. Confie. E aqui existe uma ligação muito bonita com o Dia das Mães, nesse contexto. Uma mãe verdadeira dificilmente abandona seus filhos. Mesmo cansada, ela continua cuidando. Mesmo ferida, ela continua amando. Mesmo preocupada, ela continua orando. Mães, quantas mães perderam noites de sono por amor aos seus filhos? Quantas dobraram seus joelhos pedindo que Deus guardasse suas crianças na escola, no trajeto, aonde foi, no seu primeiro trabalho, enfim, ou na constituição de família, na escolha de um cônjuge. Esse amor sacrificial nos lembra, ainda que imperfeitamente, do amor de Cristo, que é perfeito, porque Jesus não desistiu de nós. Ele nos amparou na cruz, Ele nos ampara hoje e continuará nos amparando eternamente. E o que eu preciso para ter tudo isso? Depositar toda a minha esperança e confiança no próprio Senhor Jesus. Por isso, como é bom sabermos que Jesus ampara os seus filhos, veja o que nos diz Atos. Encontramos Paulo na cidade de Atenas, uma cidade cheia de ídolos, uma cidade pervertida por conta do pecado, é uma cidade cheia de ídolos, filosofias, religiões humanas. O povo buscava respostas, se reunia em praça pública, diz o texto que eles gostavam de saber as novidades, estavam literalmente perdidos. E a este lugar Deus envia o apóstolo Paulo para que pregue, para que vidas sejam transformadas. E aí Paulo vai dizer: o Deus que fez o mundo e tudo que existe nele é o Senhor do céu e da terra. E mais adiante ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O ser humano continua tentando encontrar segurança longe de Deus, e vai continuar. E aí chega a nossa função de fazer um contraponto. O ser humano precisa
olhar para Cristo, pois longe de Deus não tem segurança. Uns confiam no dinheiro, no trabalho, outros na ciência, outros em ideologias, outros em prazeres passageiros, mas nada disso consegue sustentar a alma. Somente Cristo pode operar verdadeiramente o coração humano. Vivemos em um tempo em que muitas famílias estão emocionalmente cansadas, não se toleram. Alguém pergunta alguma coisa: onde é que está determinado objeto da casa? O outro já solta umas pedras e diz: mas eu só te perguntei onde estava tal coisa, onde estava a colher, onde estava o prato, o que vai fazer de almoço, quer que eu faça? Tu pode fazer? Quantas famílias estão perdidas, cansadas emocionalmente e vivem se apedrejando, se matando? Muitos jovens vivem sem direção espiritual, pois dizem: eu posso ser espiritualista, pois acredito e confio em orientações de pessoas da internet que não têm o mínimo de autonomia para falar sobre a fé cristã, pois não convivem com a palavra de Deus. Aí pegam um texto lá, não entendem, não estudam, não meditam, não vivem essa palavra e acham que têm um grande conhecimento. Nós estamos vivendo, infelizmente, no contexto da igreja luterana, uma onda grande de pessoas que às vezes desconfiam que nem são da igreja, dizendo que você precisa fazer rezar inteiros, precisa fazer isso, fazer um monte de baboseiro para que você então justifique que tem fé. Não caia nessas ladainhas. Isso é um caminho para idolatria e perda da fé. Assim como tem outros que vão dizer: bom, se você não fizer esse ou determinado rito, você não tem fé. Cuidado, precisamos estar com os olhos na Bíblia, precisamos voltar sempre de novo às Sagradas Escrituras, para que as coisas periféricas do nosso dia a dia não ocupem o coração e não ocupem aquilo que é importante para nós. Diz Pedro: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. O cristão vive diferente porque sabe em quem confia. A mãe cristã não cria seus filhos apenas para o sucesso profissional, se bem que muitas fazem isso. Ela deseja conduzi-los a Cristo, e essa é a maior preocupação, que caso ela faltar, saberá que seus filhos estarão com Jesus. O pai cristão não deseja apenas conforto material para a sua família, se bem que hoje em dia muitos pais cristãos são preguiçosos e não se preocupam em manter suas famílias e botam o sustento da família sobre os ombros da esposa. Isso não é bom também. É preciso equilíbrio nas famílias. Por isso, meus irmãos, é preciso sabermos nos portar na sociedade. Com isso, chegamos ao contexto em que a nossa mensagem nos conduz a algumas aplicações importantes. Primeiro, valorize o cuidado que Deus lhe deu através da família. Nesse Dia das Mães, devemos agradecer pelas mães que ensinaram a orar, que levaram os filhos à igreja, que ensinam valores cristãos, que permaneceram firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades. Um outro ponto: lembre-se de que você não está sozinho. Talvez aqui alguém esteja enfrentando uma luta silenciosa. Quem sabe exista medo dentro do coração, quem sabe exista tristeza, culpa ou desânimo. Jesus disse: eu não os abandonarei. Outro ponto ainda importante: permaneça firme no amor de Cristo, pois Jesus mesmo nos afirma: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O amor cristão não é apenas emoção. A emoção extravasa aquilo que nós já temos no coração. E se alguém vai na igreja achando que a emoção testifica da sua fé, está equivocado, pois ele vai na igreja para explorar as suas emoções, mas não para ouvir a palavra. É preciso que nós tenhamos o cuidado de ouvirmos, não apenas estarmos sentados, mas ouvirmos e praticarmos a palavra. Em um mundo cheio de confusão espiritual, somos chamados a permanecer firmes na palavra de Deus. É preciso ensinar a fé aos filhos, cultivar a oração em casa,
participar da vida da igreja, valorizar a palavra nos sacramentos, testemunhar o Evangelho. Famílias fortes espiritualmente não surgem pelo acaso. Assim como uma árvore frondosa levou talvez anos, ou dependendo da espécie, séculos para crescer, assim uma família firme e sólida, ela só será forte e sólida se estiver na palavra. Do contrário, no primeiro vento, na primeira tempestade, vai tombar. Não interessa o tamanho que é esta família. As famílias são construídas pela graça de Deus através da palavra, não tem dúvida disso. Se a sua família está fraquejando, então precisa vir para Cristo. Sem Jesus não há paz nem família, pode ter certeza disso. E tem mais, mesmo as famílias que se sentem sólidas, fortes, sempre de novo precisam se dizer a si mesmas: precisamos nos manter em Cristo, precisamos estar em Cristo. O grande consolo deste final de semana é saber que somos filhos amparados pelo amor de Cristo. O mundo pode falhar, as pessoas podem falhar, até nossos sentimentos podem e vão vacilar, mas Cristo permanece fiel. No Salmo, Deus sustenta o aflito. Em Atos, nós vimos que Deus chama os perdidos ao arrependimento e coloca os seus servos para chamá-los. Em Pedro, Cristo fortalece os que sofrem. E ainda lembra que o batismo, pelo qual nós já passamos, este nos dá a salvação. E depois somos lembrados, já fomos lembrados na mensagem de hoje, que na Santa Ceia somos mantidos fiéis a este Cristo que vem nos visitar. No Evangelho, Jesus faz uma promessa maravilhosa: eu não os abandonarei. Essa promessa continua viva hoje. Tudo isso é possível, pois o Senhor enviou o Consolador, que une os pecadores na igreja, une as famílias nos lares, une as famílias na igreja e nos conduz a crermos que Cristo é o nosso Salvador e que sua obra redentora é suficiente e única para nos salvar. O que eu preciso? Creia e sirva este Cristo. E hoje ele continua dizendo: você não está sozinho. Por isso podemos viver com esperança. Somos filhos amparados, guardados, perdoados, sustentados pelo amor eterno de Cristo. Que o Senhor fortaleça, especialmente as mães nesta tarde, concedendo sabedoria, consolo e perseverança. E que todos nós permaneçamos firmes naquele que nunca abandona seus filhos. Em nome de Jesus.